é que existe uma modalidade que permite que uma pessoa que financiou o imóvel desista dessa compra, sei lá, motivos mil. E com o financiamento ainda em andamento, é o chamado repasse imobiliário. Mas para que isso aconteça de uma forma segura, é preciso que os envolvidos fiquem atentos a algumas cláusulas. São cláusulas específicas que constam lá no seu contrato. Por exemplo, eu comprei um apartamento, não estou conseguindo mais, ou eu fui promovida, vou para outro lugar, mas meu apartamento está financiado. E como é que eu faço para fazer essa venda com ele ainda financiado? É tudo isso que você vai aprender agora. A gente preparou uma reportagem que explica bem direitinho as 3 formas que podem fazer o repasse. Pode optar, inclusive, por essa situação se for mais favorável para você. Vamos ver. Quem nunca desejou conquistar o sonho da casa própria e acabou recorrendo ao financiamento de um imóvel? É o caso do Vinícius, que conseguiu realizar esse sonho há 5 anos. E é por causa disso que a gente veio até aqui conhecer essa história. Era o meu maior sonho, lutei muito, graças a Deus, Deus deu a oportunidade, né, para poder realizar esse sonho e, poxa, é uma felicidade, né, incrível, né, uma coisa sem palavra quando você vai lá na construtora, pega a chave, poxa. Acontece que o tempo passou e o inesperado acabou interferindo nos planos do Vinícius. Meu sogro veio morar comigo, com minha esposa. Daí, ele com o tempo, ele veio aparecer uns problemas de circulação nas pernas, né? E como a gente mora no 3º andar, tinha uma certa dificuldade e isso estava afetando muito ele. E por conta dessas questões de saúde do sogro, ele acabou recorrendo ao repasse imobiliário. A gente repassa, daí a gente vai dar uma entrada para procurar um térreo. Passa até mesmo a questão de facilitar a nossa vida, somente a dele, que já está numa certa idade. Esse é o nosso objetivo. Mas espera aí, vamos entender direitinho como é que esse repasse imobiliário pode ser feito? Para isso, vamos trazer o exemplo fictício da Ana. Ela, assim como o Vinícius, deu entrada no próprio apartamento e dividiu as parcelas em 25 anos. No caso dela, a situação apertou e ela acabou ficando sem dinheiro para seguir com essa despesa. A solução foi recorrer ao repasse imobiliário, ou seja, buscar outra pessoa para assumir essa dívida. Isso pode ser feito de 3 formas. Com o intermédio do banco e 2 pessoas físicas, nesse caso seria a Ana, repassando o que resta do financiamento para o Pedro, por exemplo. Ela precisa entrar em contato com a instituição financeira para pedir autorização do banco para poder fazer esse repasse. Porque o banco ele possui interesse nesse repasse, na medida em que, quando ele faz o empréstimo para a pessoa, ele faz toda uma análise de crédito para saber se a pessoa tem ou não tem capacidade de assumir aquele determinado financiamento daquele imóvel. Um ponto muito importante é que, às vezes, e isso, na verdade, muito recorrentemente, as pessoas não procuram a instituição financeira e fazem um repasse de qualquer maneira. Pega um contrato de internet e simplesmente acerta qual o valor que quer que a pessoa pague, ou mesmo coloca apenas a pessoa, manda o boleto do financiamento para o terceiro e fala, não, tu paga esse boleto aqui e a gente está resolvido. Mas, na verdade, o que acontece? Quando o banco não tem anuência nesse contrato, esse contrato não possui validade. É um contrato que a gente chama de contrato nulo, tá? Ele não possui oponibilidade a terceiros, ele não é oponível a terceiros, e esse terceiro é o banco. O que é que isso significa? Significa que, acaso a pessoa que comprou através desse repasse irregular não pague a parcela, o banco vai executar aquela pessoa que vendeu irregularmente e executar em todos os meios possíveis, inclusive com a penhora do bem, a execução e execução da propriedade de uma alienação fiduciária com um leilão do imóvel e outros meios, inclusive inclusão em Serasa, enfim. Você vai vender um bem e ainda vai ficar responsável por ele. O repasse também pode ser feito com o intermédio da construtora e 2 pessoas físicas. A gente costuma ter essas situações no qual a construtora vai vender um apartamento, esse apartamento na planta, ainda vai ser entregue, a pessoa ela compra através de uma promessa de compra e venda, quando aquele apartamento estiver pronto, ela irá financiar ou então quitar. Só que no curso aí da construção a pessoa desiste. A pessoa, não quero mais, eu quero repassar, eu quero fazer um repasse para um terceiro. Nessa circunstância, se assemelha um pouco à circunstância do banco, porque vai precisar também da anuência da construtora via de regra. Isso é uma disposição contratual. Pode ter no contrato a cessão automática
independentemente de anuência, mas é muito raro isso acontecer, a construtora deixar isso acontecer. E, via de regra, tem a cláusula dizendo que a interveniência anuência ela seria necessária para se fazer a cessão do contrato, a transferência do contrato para outra pessoa. Nessa circunstância, a construtora faria, às vezes, da instituição financeira. A mesma análise de crédito, a construtora vai verificar se ela tem interesse naquele outro cliente, então seria similar nessa perspectiva. E o interessante e o importante é que, a despeito do que ocorre com a instituição financeira, no qual ela está vinculada ali à outra parte, a construtora nem tanto, porque de fato a escritura pública ainda não foi feita. Aquilo que existe é apenas um contrato particular, que é um instrumento entre a construtora e o cliente, certo? E que este contrato, na verdade, vai ser transformado numa escritura quando finalizar o pagamento. Então, a construtora, havendo o repasse do terceiro e a construtora, no futuro, quando finalizar os pagamentos, a escritura pode sair diretamente da construtora para esse comprador final. E, por fim, o repasse pode ser apenas entre pessoas físicas. Por exemplo, temos o Jorge, que comprou o imóvel ao Joaquim, mas que quer repassar o financiamento para a Amanda. Eu tenho um imóvel, faço a venda desse imóvel para uma segunda pessoa e essa segunda pessoa fala para mim, não, vou pagar para você daqui a um ano, pago metade agora e metade daqui a um ano. Então eu tenho um crédito de 50% existente entre mim e a pessoa a qual eu vendi. Só que no curso desse ano essa pessoa quer também repassar esse imóvel para uma terceira pessoa. E ela fala, não, mas a terceira pessoa vai pagar esse 50% e a gente quita. Então nessa situação, existe também a possibilidade do repasse entre pessoas físicas, desde que a forma de pagamento ela seja parcelada no tempo. E o muito importante é a mesma circunstância que ocorre com a construtora, que a escritura ela seja feita tão somente ao final da conclusão do negócio. E aí sim a gente tem a possibilidade de ser feito o repasse, desde que, evidentemente, com a interveniência anuência do primeiro vendedor. São várias as circunstâncias que devem fazer parte do contrato para garantir a segurança na hora do repasse. Primeiramente, sempre, toda aquisição imobiliária, puxar a certidão de inteiro teor do imóvel no cartório competente. De posse da certidão de inteiro teor, você vai ver quem é o real proprietário daquele bem. Se o imóvel tiver com financiamento imobiliário, vai constar na matrícula do imóvel qual é a instituição financeira que está fazendo essa alienação fiduciária, tá? Que é o financiamento, ok? Tendo em vista a instituição, então, você já sabe qual é a instituição que você vai ter que procurar junto com o vendedor para fazer toda a negociação, toda a transação. Não pode ser uma instituição diferente e tem que se atentar a isso, inclusive, para algumas fraudes que são feitas no mercado, pessoas que se passam por correspondentes bancários que, na verdade, não são. Então, tem que estar muito atento a tudo isso. Feita essa diligência por essa pessoa adequada, aí a gente tem que analisar o contrato em si. E aí a gente tem algumas circunstâncias contratuais que devem constar. Uma delas que eu julgo extremamente relevante é o que nós chamamos no jurídico de cláusulas resolutivas. São cláusulas nas quais se põe tudo aquilo que pode acontecer num contrato e que, se acontecer, aquele contrato vai ser extinto. Exemplo, uma falta de pagamento durante 3 meses, através de uma notificação que constitua aquela pessoa em mora, como a gente chama. Ou mesmo, se eventualmente, ao final do negócio, tiver alguma circunstância que impeça de ser feita a escritura, se for encontrado algum débito fiscal, se for encontrado algum débito de IPTU, se for feito algum tombamento sobre o imóvel. Então, todas essas circunstâncias elas têm que estar muito amarradas no contrato. E, realmente, esse tipo de cláusula, esse tipo de aprofundamento, você não vai encontrar num contrato de internet. E é claro que a negociação precisa se abster de qualquer possibilidade de prática ilegal. Às vezes se colocam a compra e venda com um pagamento futuro muito longo, ou seja, eu compro imóvel e coloco que o pagamento será feito daqui a 40 anos. Isso, na verdade, é uma burla a uma doação. Muitas vezes se faz isso e se tenta, na realidade, fazer isso para burlar uma doação para se eximir de um ITCD, que é o imposto de doação. E isso aí o fisco tem tido uma fiscalização muito forte e demonstrando que esse tipo de negociação é um abuso de forma e, consequentemente, seria anulável e cobrado o imposto adequado disso daí. Então,
Alguns instrumentos, a forma que é feita, ele realmente possui áreas de ilegalidade e de abusividade. Outra delas é o negócio que é o contrato de gaveta, como vulgarmente se chama, e que geralmente advogado e juiz tem horror, arrepio a contrato de gaveta, justamente por ele não possuir a legitimidade, a legalidade, na realidade, adequada, né? Sem a participação da parte que de fato possui a propriedade sobre o imóvel, não há possibilidade de fazer um repasse imobiliário. Muito legal, porque agora você vê que tem possibilidades, né? Agora tudo dentro da legalidade. Esteja atento para depois não arrumar um andor de cabeça. Agora vamos falar sobre tendências toda quarta.